Deus perdoe quem não gosta desse esporte espetacular chamado futebol, né, velho? Que final de campeonato, que jogo espetacular esse jogo do City, que última rodada espetacular da Premier League. Cara, essa última rodada da Premier League decidiu toda a tabela, pra você ter uma noção. O líder foi, o título foi decidido hoje, o G4 foi decidido hoje, o rebaixamento foi decidido hoje. E, cara, velho, não tem muito o que falar do espetáculo que foi essa rodada de hoje. Mas, assim, a gente tem que falar um pouco da circunstância que levou o Gundogan a ser o novo Agüero, né, velho? Porque não tem como não comparar o jogo de hoje ao jogo lá de 2012, há 10 anos atrás, daquele gol antológico do Agüero contra o QPR, que deu o título pro City no último lance do jogo, quase. E hoje a mesma coisa aconteceu quase, né? Só que com o Gundogan entrando no segundo tempo, fazendo um milagre, a coisa inacreditável que aconteceu naquele segundo tempo. Só que, velho, tem todo um contexto por trás que a gente tem que entender para chegar até esse momento dos 3 gols do City em 5 minutos, né? Tem todo um contexto desse pra gente entender basicamente como é que foi o jogo, né? Esse vídeo aqui é para falar um pouco especificamente do jogo do City, só que a gente vai botando na linha do tempo aqui, cronologicamente, o jogo do Liverpool também, pra gente entender como estava o jogo, o campeonato em cada minuto ali do jogo, basicamente, né? O City hoje entrou no jogo num 4-3-3, basicamente, como é o jogo do Guardiola desde sempre, com Ederson no gol, Laporte e Fernandinho. Pra você ver como o sistema defensivo do City hoje estava com alguns problemas, né? Fernandinho hoje foi titular, Cancelo na esquerda, Stones na direita, outro problema aqui, o Walker fora, então assim, tava sem lateral e sem zagueiros titulares aí o City hoje. No meio campo, Rodri, Bernardo e De Bruyne, e lá no ataque, Jesus com Foden e Mahrez. Esse foi o time aí que iniciou o jogo do campeonato contra o Aston Villa, né? O detalhe desse meio de campo aqui é que se você acompanha os jogos do City, que eu falo aqui, que a gente analisa aqui no canal, você já sabe o que eu vou falar, né, velho? O sistema, a movimentação do De Bruyne e do Bernardo é muito interessante, porque o De Bruyne, ele faz toda a movimentação do meio campo, ele tá em todos os lugares, só que nessa parte ofensiva, nessa linha ofensiva. O Bernardo é a mesma coisa, ele tá em todos os lugares, só que na parte defensiva, alinhado ao Rodri, né? Então, às vezes o De Bruyne tá aqui, às vezes o Bernardo tá aqui, eles estão sempre se movimentando, o De Bruyne lá na frente e o Bernardo mais atrás, alinhado ao Rodri. Esse é o time do City que venceu por 3-2 o Aston Villa, né? O Aston Villa hoje entrou com Olsen no gol, e aqui eu tenho que fazer um parênteses. Porque o Olsen no gol foi uma matéria de teorias da conspiração por parte lá da imprensa inglesa e dos torcedores ingleses, né? Porque o que envolvia esse jogo de hoje? A gente envolve ali o Martinez, que é o goleiro titular do Aston Villa, goleiro titular da seleção argentina, um baita no goleiro, envolve o Olsen, envolve o Gerrard, que é ídolo do Liverpool, né? Então lá na Inglaterra o pessoal tava com toda uma teoria de conspiração sobre esse jogo da seguinte forma: o Gerrard queria dar o título pro Liverpool, só que no mesmo momento que ele queria dar o título pro Liverpool, vencendo o City, ele bota o Olsen no gol, que é um goleiro reserva, que não joga há muito tempo, e tira o Martinez, que é um dos melhores goleiros do campeonato, né? Um dos melhores goleiros do mundo aí, o Martinez, né? Aí fica essa questão, caramba, ele botou o Olsen por quê? Aí tem um porquê por trás que os torcedores acharam, né? Porque na venda do Grealish do Aston Villa pro City, teve uma cláusula que se o City vencesse o campeonato, a Premier League, e o Grealish fizesse parte do time, obviamente, né? Ele não entrou em campo hoje, e isso mostra como foi talvez errado, né? Essa contratação do Grealish, pagar 100 milhões de euros pro cara lá e ele nem entrar no jogo decisivo do campeonato, né? Então, assim, se ele fosse campeão, se o Grealish fosse campeão com o City da Premier League, o City tem que pagar 15 milhões de euros pro Aston Villa pelo contrato ali e tal, enfim. Então teve toda essa questão, a torcida puxando pro lado que o Gerrard quer dar o título pro Liverpool, só que outra parte puxando que o Gerrard queria dar o título pro City para ganhar os 15 milhões. Então tem toda essa teoria da conspiração no jogo de hoje para que alimenta um pouco a rivalidade do jogo, né? Então, Olsen no gol, e foi bem no jogo, tá? O Olsen foi muito bem, foi um dos melhores em campo, tá? Embora tenha tomado 3 gols, a gente tem que analisar o contexto para chegar nessa conclusão. Chambers e Mings, os dois zagueiros, Cash na direita e Digne na esquerda, mais uma partidaça do Digne, das poucas que eu vi, ele sempre foi muito bem. Douglas Luiz, ótimo jogo dele também. McGinn e Ramsey, esse não é o Ramsey do Arsenal, né? É outro, o Ramsey, bom jogador também. Coutinho, Watkins e Buendia, esse foi o time do Aston Villa nesse 4-3-3 também. O detalhe é que o Aston Villa, ele joga no 4-3-3, só que mais fechadinho no meio campo, né? Bem fechadinho aqui para que o City tivesse dificuldade de entrar no meio campo. O City não, o City abre mais o time, né? Ele joga mais espaçado para jogar pelas laterais também. Então esse foi os dois times basicamente, né, velho? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. O primeiro tempo, então, foi um jogo meio morno, né? Um jogo meio assim nervoso do City se tocando na bola, o Aston Villa se defendendo muito bem, e no segundo tempo tem um milagre. No segundo tempo acontece o inacreditável, o histórico, o milagre, e vamos falar um pouco sobre esse jogo, né? Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre o City, sobre Liverpool, sobre Premier League, futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aqui, para você não perder as próximas análises.
curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas, o canal continue crescendo. E fica à vontade aqui nos comentários também para a gente trocar uma ideia sobre o jogo. Beleza? Cara, vamos pro jogo, tá? Porque o que acontece? O primeiro tempo foi basicamente o seguinte, né? Foi um jogo muito nervoso. O City estava muito nervoso, muito ansioso ali, cruzando muitas bolas na área ali, tocando muita bola, mas totalmente ineficiente. O Aston Villa se defendendo muito bem e tranquilizando o jogo. E aí, nesse contexto do jogo, com 2 minutos de jogo, né? Não aqui no jogo do City, mas lá no jogo do Liverpool, sai o gol do Pedro Neto para fazer 1-0 pro Wolverhampton em cima do Liverpool. Então, nesse momento do jogo, começa a rodada, né? O Liverpool já tá perdendo o jogo, o City já tá empatando 0-0 e tal, e a torcida do City vai para cima, começa a apoiar o time, começa a acreditar no título, basicamente, né? E aí, cara, o jogo se mantém. Aos 8 minutos do primeiro tempo no jogo aqui do City, vem a primeira chance do City no jogo, que foi a chance do Jesus, né? O Olsen, aqui, o goleiro ali, que estava teoricamente comprado, né? Ele vai sair jogando, demora para sair jogando, né? Vai dar um chute ali e o Jesus divide a bola com ele, quase que faz o gol, o Jesus aos 8 minutos. Aos 9 minutos, logo em seguida, vem a primeira chance do Aston Villa, que é um cruzamento na área e o Coutinho entra de peixinho, de cabeça ali, só que ele não alcança a bola, quase que ele alcança a bola. Se ele toca na bola de cabeça, provavelmente ele faria o gol, porque ele estava na pequena área, quase sozinho. Aí, aos 23 minutos do primeiro tempo, olha o tanto de tempo que demorou aqui, nesse meio tempo que o City tocava a bola, mas totalmente improdutivo, muito nervoso, cruzando bolas na área. E aí, aos 23 minutos do primeiro tempo, vem a segunda e última chance do City no primeiro tempo, cara. Segunda e última. O City não teve outra coisa, não conseguiu criar outra coisa além disso aqui aos 23, né? Que foi um chute cruzado ali, que desvia do Foden, né? O Foden dá um chute cruzado, a bola passa raspando a trave ali e vai para escanteio, né? E aí, cara, a partir daqui, também aos 23 minutos, no mesmo momento desse chute do Foden, lá no jogo do Liverpool, vem o gol do Mané de empate, né? Então, nesse momento, 23 minutos, o Liverpool empata o jogo 1-1 com o Wolverhampton e aqui no City 0-0 no placar, com o City com muita dificuldade. Aí, aos 36 minutos do primeiro tempo, vem o gol do Cash, né? Cruzamento do Digne, que estava muito bem no jogo, aqui na esquerda, cruza na área e o Cash entra sozinho ali, dá de cabeça, 1-0 no placar pro Aston Villa aos 36 minutos do primeiro tempo. Nesse momento aqui, o City perdendo por 1-0 para Aston Villa e o Liverpool empatando em 1-1 com o Wolverhampton. O título ainda era do City, pelo saldo de gols. Os dois times estavam empatados, só que no saldo de gols e ainda dava City, né? E o jogo, cara, a partir desse gol, eu acho que o City sentiu um pouco do jogo. O jogo começou a ser um pouco equilibrado durante uns 5, 6, 7 minutos ali a partir do gol, porque o Aston Villa cresceu, começou a tocar a bola, começou a tentar ir para cima e aos 42 do primeiro tempo vem a última chance do Aston Villa, de novo aí no primeiro tempo, que foi uma chance do Watkins cara a cara, né, cara? Ele recebe ali um lançamento, ganha do Fernandinho no corpo, fica cara a cara com o goleiro, só que na hora de chutar, em vez de chutar, ele dá um toquinho a mais e perde na corrida ali pro Stones, e aí acaba perdendo a chance aos 42 do primeiro tempo. E assim acaba o primeiro tempo, né? A partir dessa chance, o fim do primeiro tempo ali, o City ainda começa a pressionar, volta a pressionar e tal, mas nada acontece. Então, no primeiro tempo, o City teve 2 chances de gol, o Aston Villa teve 3 chances de gol, né? E 1-0 no placar para o Aston Villa, 3-2 em chances, 1-0 para o Aston Villa no primeiro tempo, né? No intervalo, então, a situação do campeonato era a seguinte: o City perdendo por 1-0 para o Aston Villa, ainda era campeão com saldo de gols. O Liverpool estava empatando em 1-1 com o Wolverhampton, e o detalhe é que o gol foi do Mané, né, com o passe do Thiago, espetacular, o passe ali de letra, e o Thiago sai machucado. Então, problema aí para o segundo tempo do Liverpool e problema para a final da Champions League contra o Real Madrid também, né? A gente não sabe como é que vai ser a situação do Thiago até lá. E pela questão do G4, né? O Tottenham já estava fazendo 2-0 em cima do Norwich e o Arsenal estava fazendo 2-1 em cima do Everton. Então, mantinha ali os dois, um na frente do outro, o Tottenham no G4 e o Arsenal em quinto colocado ali, né? E aí a gente vai para o segundo tempo. No segundo tempo do jogo, o que acontece? O City faz uma mudança muito importante. Sai o Fernandinho, aqui da zaga, né, para a entrada do Zinchenko. Só que para a entrada do Zinchenko, o Stones vem aqui para a zaga, o Cancelo vem para a direita e o Zinchenko entra lá na esquerda. E o Zinchenko entra muito bem no jogo, cara. O City volta pressionando, absurdo, jogando bem nesses primeiros 10 minutos, né. Aos 4 minutos vem a primeira chance do City, cruzamento rasteiro do Cancelo e o Jesus perde um gol de carrinho, ele toca na bola, a bola passa por cima do gol. Aos 5 minutos, segunda chance do City aí no segundo tempo, um chute de longe do Rodri, né, para fora. E aos 9 minutos vem uma chance inacreditável perdida pelo Watkins, né, pelo Aston Villa ali. O Olsen, goleiro aqui, ó, como ele foi protagonista do jogo nesse segundo tempo, né. Ele dá um lançamento dele mesmo lá pro Watkins, o Watkins ganha ali na corrida do zagueiro, fica cara a cara com o Ederson, só que aí ele dá um voleio ali para baixo, assim, que a bola passa pelo Ederson e vai para fora. Perde o gol, inacreditável, o Watkins aos 9 minutos do segundo tempo.
Aí aos 10 minutos vem mudança no City. Sai o Mahrez para a entrada do Sterling, né? Não muda o time. E aqui, cara, a partir daqui dos 10 minutos do segundo tempo, o City começou a ficar um pouco, assim, meio nervoso, né? Começou a bater o desespero. Porque, cara, começou a ter muitos cruzamentos na área, o De Bruyne errando muitos cruzamentos, dando chutes, assim, cruzando do meio do campo, cara. O City começou a bater um desespero mesmo, né? E aí, cara, pra você ter uma noção, no primeiro tempo, o City teve 17 cruzamentos na área, de acordo com o SofaScore, né? No segundo tempo, nos 20 minutos aqui do segundo tempo, nesses 20 primeiros minutos já tinha 15 cruzamentos do City. Olha o tanto de cruzamento que deu o City no segundo tempo, né? E aí, cara, aos 23 minutos do segundo tempo, vem um momento que o jogo começa a ter os contornos de loucura, né? Sei lá, de mágica, né? Porque aos 23 minutos vem a mudança do Bernardo, do Gundogan pelo Bernardo, né? O Bernardo sai e entra o Gundogan aqui no time do City. Beleza, aos 23. No momento, após a substituição, vem o gol do Coutinho, golaço do Coutinho. Mais uma vez o Olsen chuta a bola lá pra frente, o Watkins dá a casquinha de cabeça, bola sobe pro Coutinho, ele puxa pro meio da área ali e bate no cantinho, golaço do Coutinho, pra fazer 2-0 no placar aos 23 do segundo tempo, cara. E aí o momento do chave do jogo é esse exatamente agora, porque o gol foi aos 22, 2-0, 23, né? 2-0 para Aston Villa. 3 minutos depois do gol, vem uma mudança no Aston Villa, sai o Coutinho para a entrada do Nakamba, no primeiro volante. O que acontece aqui? Ele tira o Coutinho, puxa o Ramsey para cá, puxa o Douglas Luiz para a esquerda e bota o Nakamba ali de primeiro volante. E, meu amigo, assim, o que acontece depois daqui é o inacreditável, né, velho? Porque, assim, não dá pra entender o porquê. Não sei se é por causa do Nakamba, que entrou mal, não sei se é por causa do time que não se adaptou à saída do Coutinho ou à entrada do Nakamba, não sei se o Coutinho estava muito bem no jogo, que estava deixando assim, o City com dificuldade, mas a partir daqui, aos 26 minutos, né, 4 minutos depois da substituição, vem aos 30 minutos o gol do Gundogan, primeiro gol de cabeça, cruzamento do Sterling. Aos 32, gol do Rodri, golaço do Rodri ali de um chute no cantinho, no passe do Zinchenko. E aos 35, vem o gol do Gundogan de novo na pequena área ali com o passe do De Bruyne. Ou seja, a mudança do Nakamba, ele entrou aos 26 do segundo tempo. Com 9 minutos em campo, estava 3-2. Ele entrou 2-0 e 9 minutos depois estava 3-2. A culpa foi da saída do Coutinho, a culpa foi do Nakamba, a culpa foi do time aí que não se... Sei lá, não sei. A culpa foi do City que cresceu no jogo, não sei. Mas o fato é que a mudança aqui foi totalmente protagonista dessa virada, né? Acabou aí que o City faz três gols em 5 minutos, vira o jogo em 5 minutos. 30, 32 e 35, 3-2 aí pro City no segundo tempo. Nesse momento aqui o Liverpool ainda empatava em 1-1, né? Então o City tava com 4 pontos na frente, eu acho, do Liverpool, né? Não, tava com 3 pontos na frente do Liverpool. E aí, aos 39 minutos, vem mudança no Aston Villa, sai o Ramsey, que tá nesse momento aqui, nesse lugar para entrar do Ings, atacante para atacante. E aos 40 minutos, lá no outro jogo, vem o gol do Salah para fazer 2-1 pro Liverpool em cima do Wolverhampton, né? Nesse momento, então, os dois estão vencendo. O Liverpool e o City estão vencendo os dois, né, no jogo. E aí, aos 42, vem mudança também no Buendia. O Buendia sai aqui e entra aqui o Ashley Young pelo Aston Villa. E aos 44, lá no outro jogo também, vem o gol do Robertson para fazer 3-1 do Liverpool em cima do Wolverhampton, né? E aqui acaba o jogo. Sinceramente, assim, o jogo do City acabou a partir do terceiro gol aos 35 minutos. A partir dali foi só, sei lá, foi o City trocando bola ali, fazendo cera mesmo para tentar acabar o jogo, né? Foi basicamente isso que aconteceu, dessa forma que acabou essa rodada espetacular da Premier League, né? Então, cara, no segundo tempo, o City teve 5 chances de gol, fez 3 gols a partir da entrada do Nakamba. E o Aston Villa teve 2 chances de gol, fez um gol com o Coutinho e perdeu um gol inacreditável com o Watkins, né? Então, como você vê as circunstâncias do jogo, o Aston Villa poderia ter matado o jogo, não conseguiu matar. E aí, cara, em 90 minutos, então, o City teve 7 chances de gol, fez 3 gols. O Aston Villa teve 5 chances de gol, 7-5 em chances de gol, e o City fez 3-2 no placar. Os destaques desse jogo, cara, pelo Aston Villa primeiro, eu vou falar do Olsen, que teve toda essa questão da teoria da conspiração em cima dele. Ele foi muito bem no jogo, fez várias defesas importantes ali. Assim, defesas sem perigo, mas ele participou até ofensivamente do time, né? Nas 2 chances ali de gol do Aston Villa no segundo tempo, ele foi protagonista. O Mings e o Chambers foi bem no jogo, os 2 zagueiros. O Digne e o Cash, o sistema defensivo inteiro do Aston Villa foi muito bem no jogo. O Digne fez uma assistência bonita, o Cash fez o gol ali. Embora defensivamente o Cash ele sofreu demais, principalmente no primeiro tempo.
acho que ele fez um bom jogo também. Douglas Luiz e o Coutinho, acho que os dois aí foram muito bem no jogo aqui, no jogo da Aston Villa, né? Pelo City, velho, vou destacar Cancelo, bom jogo do Cancelo. Zinchenko entrou e mudou o time no segundo tempo, jogou muita bola. Rodri cresceu no segundo tempo. Bernardo, eu acho que fez um bom primeiro tempo, embora tenha sido substituído pelo Gundogan. O Gundogan entrou, fez 2 gols, eu acho que ele é o herói do campeonato. Não tem como não falar que o Gundogan é o melhor em campo, sinceramente. E o De Bruyne também fez um bom jogo no segundo tempo. O primeiro tempo estava totalmente perdido, no segundo tempo ele cresceu bastante aí junto com o time. Ou talvez por causa dele, né? O time também cresceu por causa dele, né? E a situação do campeonato é a seguinte: o City aí venceu por 3-2, é o campeão. O Liverpool fez 3-1 no Wolverhampton e fica em segundo colocado. O Tottenham venceu por 5-0 o Norwich, fica em quarto colocado, fica no G4 para a Champions League. E o Arsenal ficou em quinto colocado, vencendo 5-1 o Everton, né? Ficou nessa forma o campeonato da Premier League. E os rebaixados são o Norwich, o Watford e o Burnley, né? O Leeds ali se salvou com uma vitória hoje, gol do Rafinha e tal. E o campeonato ficou dessa forma: City em primeiro, Liverpool em segundo, Chelsea em terceiro, o Tottenham em quarto, Arsenal em quinto, Manchester United em sexto, tá aí na Europa League, e o West Ham em sétimo colocado. Quase que o West Ham aí conseguiu tirar essa última vaga do Manchester City na Europa League, né? Teve essa questão ali do jogo contra o Brighton, mas enfim, esse foi o campeonato da Premier League. Se inscreva aqui no canal, no botão vermelho para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas, o canal continue crescendo. Fica à vontade aqui nos comentários também para a gente trocar uma ideia, beleza? Tamo junto, valeu!